Myles Munroe. 12 passos para uma oração eficaz. Agora, queremos mostrar-lhe um caminho útil para organizar seus passos de oração. Os princípios que seguem foram desenvolvidos da avaliação da vida de oração de Jesus, Abraão, José, Moisés, Davi, Ezequiel e outras pessoas na Bíblia. Ao estudar essas figuras bíblicas, veremos um padrão similar na oração. Suas orações receberam a atenção de Deus e produziram poderosos resultados. Muito pode por sua eficácia a oração do justo, Tiago 5,16. Número 1. Fique em silêncio. Primeiro, a oração deve começar com o silêncio. Normalmente, não praticamos isso, mas é um aspecto muito importante da oração. Estar em silêncio significa compenetrar-se, aquietar-se. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Jesus está nos dizendo para irmos a um lugar silencioso, onde não há nenhuma perturbação. Na época do Novo Testamento, muitas casas tinham terraços, e as pessoas subiam até ali para orar. Era um lugar de silêncio. Ao subirem no telhado, se livravam do barulho e das atividades da casa. Quando você começar a orar, primeiro fique em silêncio e elimine qualquer distração. Não dá para orar com crianças correndo, o CD tocando, a televisão ligada e as pessoas fazendo perguntas. Oração requer compenetração. Seus pensamentos, sua atenção e sua concentração. Você precisa de isolamento ou silêncio, pois deve estar completamente compenetrado. Normalmente, somos distraídos por muitas coisas quando vamos orar. O corpo está presente, mas a mente vagueia em outro lugar. Podemos estar experimentando todo tipo de emoções. Portanto, é necessário estar num lugar de silêncio e quietude. Permita que o Senhor acalme seu coração. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. A palavra em hebraico para paz é shalom, que quer dizer mais que o suficiente. Significa, portanto, prosperidade. Tudo o que você precisa é suprido em Deus. Assim, você não precisa estar distraído devido às preocupações quando estiver orando. Esse passo pode levar 10 minutos, 1 hora ou 5 horas, mas é a porta de entrada para a oração. Às vezes, ouvimos histórias de pessoas que oram por 10 horas na floresta. Como elas conseguem isso? É preciso ler os detalhes da vida de oração dessas pessoas. Elas passam 2 ou 3 horas caminhando para se livrarem de todos os pensamentos que levam a distrações. Então, quando você estiver na presença do Senhor, em um local privado, fique quieto e nada ouça senão a Deus. Deixe seu coração descansar e vá a um lugar de silêncio. Ali, você estará orando realmente. Frequentemente, tentamos apressar esse processo. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmos 46:10. Nesse sentido, podemos dizer: a oração é a expressão da dependência que o homem tem de Deus em todas as circunstâncias.
Eu quero incentivá-lo a gastar tempo em silenciosa contemplação diante do Senhor. Está tudo bem se você não disser nada. Muitas vezes já começamos a falar sobre os fatos do dia e todo tipo de coisas que ouvimos. A princípio, fique quieto e compenetrado para a sua oração. Se tentar orar com o espírito, a alma, o corpo e as emoções separados, então você não é não está unificado. Você será incapaz de orar pela vontade de Deus com um único propósito. O silêncio ajuda a trazer a unidade de coração e de propósito de um ser humano com Deus. Em segundo lugar, adore. O segundo passo para a oração é a adoração. Esse passo corresponde à santificação do nome de Deus, mencionado por Jesus na sua oração do Pai Nosso. Veja Lucas 11:2. Adoração significa honra a Deus. Quando você ama alguém, você expressa como essa pessoa é preciosa para você. A primeira parte do Salmo 95 é uma boa passagem das Escrituras para este propósito. Penso que daria uma linda canção de louvor. De fato, você poderia musicar esse salmo e cantá-lo o dia inteiro. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Salmos 95, do 1 ao 7. Que grande canção de adoração! Venha, ajoelhemo-nos em oração. Vamos adorar a Deus por quem Ele é, Rei de toda a terra, nosso Criador, nosso Salvador, nosso tudo. Comece louvando e adorando a Deus, bendizendo seu nome, descrevendo-o e dizendo como você o vê. Você pode dizer: Senhor, Tu és poderoso, tremendo, magnífico, onipotente, incomparável. Tu és Deus acima de tudo e de todos, maravilhoso e misericordioso. Tu és meu conselheiro. Tu és perfeito, Tu és permanente. Tua força jamais tem fim. Tu és o eterno. Tu estás acima de tudo e de todas as coisas. Tudo recebe significado porque vem de Ti, Senhor. Tu és poderoso. Nada se compara ao Teu poder. Somente Tu és Deus, o único Deus de sabedoria, e ninguém é tão sábio quanto Tu. Todo conhecimento está em Ti. Tu e ninguém mais sabe tudo sobre mim. Tu entendes as coisas que nós não podemos entender. Tu és maior e mais profundo que nossos problemas. Na Tua presença não temos problemas. Tu és tudo e por meio de todos não há ninguém que se possa comparar a Ti, Senhor. Em terceiro lugar, confesse. O próximo passo é a confissão. Eu ensinava em um curso sobre a oração no Ministério Cristo para as Nações, todos os semestres, por cerca de 3 anos, quando frequentava a Universidade Oral Roberts. Quando estava ministrando esses passos aos alunos, um deles perguntou: não deveríamos ter começado com a confissão? Eu respondi:
Se você fizesse assim, não saberia o que confessar. Muita gente aprendeu que a confissão é trazer à lembrança os pecados do passado, sentindo remorso, ficando emocionado e assim por diante. Esse não é o centro da confissão. A confissão tem um conceito bem diferente. Significa concordar com Deus sobre o que Ele diz sobre você e para você. Você somente pode concordar com Deus quando é capaz de ouvir o que Ele lhe está falando. Isso nos leva de volta à adoração. Ao entrar na presença de Deus pela adoração, Ele não vai começar a lidar com outras pessoas primeiro. Ele vai brilhar a sua luz em lugares que você nem imaginava que Ele soubesse. Ele vai expor certas coisas e você vai pensar: espero que ninguém saiba o que estou pensando. Se soubessem o que Deus tem falado comigo, elas nem ficariam perto de mim. Deus nos diz: eu não quero que você se condene, quero que você me diga que estou certo. Estou certo? É pecado? Se for, você então deve concordar comigo que isso é errado e parar de fazê-lo. A confissão acontece quando Deus aponta algo em sua vida e diz: livre-se disso, ou diz: isso é rebelião, ou você sabe que não poderia ter feito isso, ou isso é pecado, e você diz: sim, Senhor, o Senhor está certo. Não quero mais isso. Coloque sua confiança nele para que ele o capacite a andar pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Quando o Espírito Santo lhe mostra alguma coisa na vida que não está correta, você deve concordar com ele. Se discordar, não está confessando. Vamos olhar essa questão em termos práticos. Suponha que Deus comece a ressaltar os pecados de sua vida, mas você ignore sua iniciativa. Então, certo dia, você vai a uma reunião de oração e o Espírito Santo diz: não me peça nada até que você resolva esta questão. Mas você continua a orar sobre outras coisas. O Espírito Santo então diz: você fez algo errado e ainda não resolveu. Quero que você resolva isso esta noite. No entanto, você canta e tenta abafar essa convicção e não confessa. Quando você concordar que Deus está certo, aí haverá confissão. Como escrevi anteriormente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1,9. Quando Ele nos perdoa, o que mais Ele faz? Purifica-nos de toda a injustiça. Verso 9. A palavra justificado significa posição de dentro ou posição de autoridade. Isso significa que Deus nos limpará de tudo mais que possa impedi-lo de nos colocar em posição de autoridade ou alinhados à perfeita vontade para que Ele nos possa abençoar. Como pode acontecer essa limpeza? Você tem de admitir seu pecado e abandoná-lo. Ao dizer a Deus o quanto lamenta por seu pecado, você fez algo, mas planejar fazê-lo de novo é mostrar a Deus que você não concorda que o problema seja esse. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Versículo 10. A Bíblia diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Justo quer dizer correto. Deus está dizendo: se você concordar com o que eu digo é verdade e com aquilo que tenho lhe mostrado como pecado, então tenho o direito de lhe perdoar
por causa da expiação feita por Jesus pelos seus pecados. Em outras palavras, Deus responderá de uma forma justa e o perdoará. Isso significa que pecado não perdoado é pecado que você nunca conheceu como pecado. Quando você permanece irredutível e continua pecando, Deus não pode lavá-lo disso. Assim, a adoração leva-o a gastar tempo em oração, tratando a si mesmo. Creia-me, só existe uma maneira para você conhecer seu próprio coração, deixar Deus usar a maneira dele para revelá-lo a você. Isso acontece quando você inicia esse processo. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores de seu povo. Ao ir ao lugar de silêncio, longe das distrações, e ao começar a adorá-lo, Deus começa a habitar em seu redor. Você começa a perceber uma presença de santidade e ele começa a apontar onde não há santidade. Se você não responder, sim, Senhor, isso é verdade, ele vai dizer: eu não posso agir em sua vida se você não concordar comigo. Você está me dizendo que eu estou errado? Deus pode colocar em seu coração o desejo de procurar alguém e dizer-lhe que sente muito pelo ocorrido e lhe pedir perdão. Ele vai dizer: vamos tratar disso ou não? Você está retendo pecado em seu coração e quero que você cuide disso agora. Mas Deus, o Senhor quer que eu o procure? Olhe, você não está entendendo? Isso tem bloqueado sua vida de oração. Davi foi um dos piores pecadores do mundo. Ele cometeu adultério, concebeu um filho fora do casamento e assassinou um homem. Contudo, Deus disse: este é um homem segundo o meu coração. Veja 1 Samuel 13:14, Atos 13:27. Por que Deus disse isso sobre Davi? Se há alguém que confessava rapidamente seu pecado depois de cometido, esse era Davi. Ele sempre foi muito honesto sobre seu pecado, pois não buscava desculpas e admitia que havia pecado contra Deus. Essa coisa maravilhosa tornou sua vida de oração poderosa. Aqui está sua confissão ou sua concordância com Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmos 51, do 1 ao 4. Quando Davi confessou, ele disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Versículo 4. Quando pecamos contra a natureza de Deus e seu caráter, e sua natureza e justiça, seu amor e sua graça. Davi confessou: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Tu chamas isso de pecado e está certo, ó Deus. Se você continuar brincando com o pecado e não concordar com Deus com relação a isso, você será destruído pelo pecado. O que você tem desejado jamais acontecerá, pois você mesmo provocará a ruína de seus objetivos. Pense sobre o que Deus está dizendo. Ele diz que a confissão não significa meramente trazer à memória seu passado, mas concordar e obedecer imediatamente quando ele mostrar que você está errado.
Então, Deus se aproximará de você e dirá: eu gosto desta pessoa. Ela é alguém segundo o meu coração. Ela tem a mente semelhante à minha e não pode suportar o engano. Se você fez algo errado, confesse isso rapidamente. Eu pratico esse princípio porque é algo que aprendi bem cedo na vida cristã. Trabalhei como capelão na Universidade Oral Roberts por alguns anos. Meu supervisor imediato era capelão naquela escola. Acima dele estava o deão da escola de teologia. Certo dia, eles me chamaram para uma reunião durante a qual conversamos sobre problemas de nosso departamento. Eu havia feito algo não muito certo para ajudar uma pessoa e fiquei sentado explicando por que fizera aquilo. No meio de minha explicação, o deão me interrompeu e disse: espera aí, jamais faça isso se quiser a bênção de Deus sobre você. Fazer o quê? Perguntei. Ele respondeu: você não se arrepende de nada que justifica, nem se lamenta por tudo que explica. Tudo que você explica, não lamenta. Diga apenas: eu estava errado, me perdoe, e peça perdão a Deus. Esse encontro deveria durar 2 minutos, mas você o prolongou e também perturbou sua vida. Não leve esse hábito para fora deste escritório. Se alguma vez você perceber que está errado, apenas confesse, concorde, peça perdão e siga com sua vida. Qualquer que seja a sua justificativa, ela não representa arrependimento. Talvez você se justifique porque voltou a cair em certo pecado. Em vez disso, diga: Deus, perdoe-me, eu estava errado, estou de volta para casa. Não se estenda em explicações longas sobre por que pecou e tudo mais. Deus lhe pergunta: é pecado? Sim. Bom, você concorda comigo que é pecado? Agora sim, eu lhe perdoo. Lavarei você de toda a injustiça. Deixe-me lavá-lo. Deus é fiel. Uma vez lavado por ele, ninguém pode condená-lo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Romanos 8, 33 e 34. Em quarto lugar, dê graças. Depois de confessar, comece a dar graças. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 ao 18. Ação de graças é a vontade de Deus para nós. Naturalmente que depois de ter confessado, você pode dar abundantes graças, porque seu coração está livre. Deus não somente lhe dá a liberdade, mas também algumas coisas para você ser grato por elas. Ele acabou de lhe perdoar por seu pecado e você tem o bastante para ser grato por horas. Davi estava pensando em ações de graça quando confessou: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Salmos 51, 14 e 15. É assim que se ora. Na verdade, esse salmo de confissão termina com adoração. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas.
e sobre o teu altar se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmos 51, 17 e 19. No Antigo Testamento, oferecer sacrifícios e queimar ofertas eram métodos de adoração. Se você já se confessou diante de Deus, então seu coração está justificado e você pode oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Veja Hebreus 13:15. Em quinto lugar, suplique. O próximo passo é suplicar. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. Suplicar é uma palavra que implica três coisas: interceder, pedir e meditar. Ao meditar, eu me disponho a uma paixão profunda. Quando você suplica, significa que você sente o coração de Deus. Você deseja os desejos dele de tal forma que isso se transforma numa experiência emocional. Isso acontece quando choramos ao orar ou oramos com mais ardor. É uma experiência emocional, fruto de uma suplantadora experiência com Deus. Ele lhe mostra alguns de seus sentimentos e você se torna unificado com seus propósitos e desejos. A súplica é um extrapolar natural das ações de graças. Ao dar graças, normalmente você é levado a suplicar, porque ações de graças agradam a Deus e ele lhe revela o que está no coração dele. Em sexto lugar, especifique seus pedidos e suas orações. O próximo passo é especificar suas preces. A oração não é uma varinha mágica, mas uma comunicação muito articulada, racional e intelectual. É uma verdadeira arte. Um advogado deve estudar muito antes de se colocar diante de um juiz e apresentar seu caso. É comum se ouvir o promotor ou o advogado dizer: irrelevante. Quando chegamos diante de Deus com nossos pedidos de coisas que queremos que Ele faça, devemos estar certos de que o que lhe pedimos tem relevância para Ele. É por isso que Deus tem muitos nomes. Você deve se dirigir a Ele de forma bem específica, de acordo com suas petições particulares. Se você quiser paz, invoque-o como Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. E em vez de Jeová Jirê, o Senhor é nosso provedor. Se você precisa de cura, é Jeová Rafá, o Senhor é quem cura. Senhor, neste caso específico, eu preciso que tu sejas Jeová Rafá. Estou legalmente apelando por cura. Não preciso de um carro agora, pois não posso nem mesmo dirigi-lo. Tu dizes na tua palavra que se seguirmos teus mandamentos, o Senhor afastará de mim toda a enfermidade. Deuteronômio 7,15. Portanto, especifique suas petições, reconhecendo o nome de Deus e sua palavra. Uma forma de fazer isso é escrever junto aos seus pedidos de oração as escrituras que você vai usar quando orar. Repetindo, a oração deve ser intencional e prática. Não é algo que se lança a ermo. É bom ter as coisas escritas bem especificamente. Então, quando você orar sobre sua lista de petições, Deus saberá que há uma intenção e um pensamento por trás de seus pedidos. Quando você ora por qualquer pedido e está orando de acordo com a palavra de Deus, Ele mandará ajuda para cada pedido. Esta
é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. Em sétimo lugar, firme-se nas promessas de Deus. Este passo tem a ver com o anterior. Está firmado em suas promessas. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Firme-se nas promessas de Deus, ao levar diante dele a sua palavra, aplicando-a ao pedido particular que você estiver fazendo. Quando Jesus queria ministrar ao povo, ele nunca presumia o que eles precisavam. Ele lhes perguntava. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que vos faça? Mateus 20, 32. Deus responde a pedidos específicos, baseado em suas promessas. Vamos ver alguns exemplos disso. Bartimeu era um cego e estava mendigando ao longo da rua. Ao ouvir que Jesus estava se aproximando, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Marcos 10, 47. Jesus foi até ele e lhe disse: que queres que te faça? Marcos 10, 51. Alguém pode pensar que essa pergunta era óbvia, mas havia algumas pessoas que preferiam ficar na condição em que estavam. As pessoas deveriam dizer a Jesus exatamente o que queriam. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Marcos 10, 52. Bartimeu foi curado porque pediu por cura baseado em direitos legais. Ele gritava: filho de Davi! Marcos 10, 47 e 48. Essa é uma afirmação legal. A aliança de Abraão veio por intermédio de Davi. As Escrituras dizem que o Messias viria da linhagem de Davi e o seu trono duraria para sempre. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Bartimeu raciocinou: se Jesus é o Messias, deve ser filho de Davi. Se ele é o filho de Davi, então cada promessa da aliança que Deus fez a Abraão, Moisés e Davi poderá se cumprir por intermédio dele. Assim, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Marcos 10, 47 e 48. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Versículo 52. O homem mereceu a cura porque pediu especificamente por intermédio das promessas. Da mesma forma, devemos nos firmar nas promessas quando orarmos. Agora, vamos ver o caso em que a pessoa curada não pediu a Jesus pela cura, mas ainda assim foi curada, e a cura foi baseada nas promessas. Num dia de sábado, Jesus foi a uma sinagoga, levantou-se e leu as Escrituras. Havia uma mulher na multidão que tinha um problema nas costas. A Bíblia diz que ela era encurvada e mal conseguia se erguer. Jesus colocou os olhos nela, chamou-a, colocou suas mãos sobre ela e a curou. E a Bíblia diz: impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Lucas 13, 13. O líder do templo e os outros líderes religiosos começaram a murmurar entre si, dizendo: como ele ousa curar no sábado? Jesus voltou-se para eles e lhes disse: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos?
Lucas 13:16. O que Jesus estava fazendo? Ele estava jogando fora pilhas de evidências. De alguma forma, temos a impressão de que se parecermos doentes, Deus vai sentir pena de nós e nos curar. Mas mesmo que essa mulher parecesse terrivelmente doente, ela não seria curada até que uma ação legal acontecesse. Jesus disse: "Esta filha de Abraão". Essa é uma frase poderosa. Em outras palavras, ela possuía o direito de ser curada e libertada de acordo com a promessa de Deus. Jesus não a curou somente porque era sábado. Ele o fez porque na aliança que Deus fizera com seu povo escolhido, junto com Abraão, ele disse: "E o Senhor afastará de ti toda a enfermidade". Deuteronômio 7:15. Pedimos a Deus para nos curar, porque estamos feridos, e Ele tem compaixão de nós e nos cura. Veja Mateus 14:14. Porém, a principal razão de sermos curados é darmos a Ele evidências de que a cura é nosso direito legal. Em 8º lugar, pleiteie a causa. Em seguida, pleiteie sua causa. Vamos olhar um pouco mais para a palavra pleitear. Pleitear sua causa não significa implorar, gemer e tornar-se puramente emocional. Deus não se impressiona com isso. Ao gritar, tudo que vai conseguir é se cansar. Você não receberá as respostas. A oração é uma prática legal. É algo que se faz exercendo um direito legal merecido porque você está pedindo baseado nas promessas de Deus. Em Lucas 18, na verdade, Jesus disse aos seus discípulos: "Vou lhes ensinar não somente como orar, mas também como receber as respostas de suas orações". Ele revelou como percorremos todo o caminho em oração até vermos a Deus. Jesus começou dizendo: "Havia em certa cidade um certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum". Isto é Deus ensinando sobre a oração, e ele nos diz: para ilustrar, pense em alguém que nunca se importou com Deus e não respeita a sua situação. Imagine-se tendo de pedir alguma coisa para esse tipo de pessoa. Ele usou o pior exemplo de situação. Acho que ele queria ilustrar o fato de que a oração nada tem a ver com Deus gostar ou não de você. Nós dizemos: "Senhor, se tu me amas, abençoa-me". A resposta de Deus é: "Eu lhe abençoo por 2 motivos. Primeiro, você se qualifica mediante a fé em minhas promessas e minha justiça. E segundo, porque sou santo e mantenho minha palavra". Jesus então continuou: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: "Faz-me justiça contra o meu adversário". O motivo dele usar como exemplo uma viúva era que na época de Jesus, uma viúva era uma pessoa cuja vida era muito difícil. Na cultura de Israel, se o marido morresse, o irmão dele deveria se casar com a viúva, cuidar dela e proteger o nome do irmão. Dessa forma, ela não teria de ir para a rua mendigar, trazendo desgraça ao nome da família. Se o segundo irmão morresse, o terceiro assumiria, assim por diante. Se uma mulher estivesse viúva, era porque já não mais havia cunhados. Ela não possuía mais parentes que cuidassem dela. Portanto, quando Jesus ensinou sobre a oração, ele usou o pior cenário para descrever não apenas o único que é a resposta para a oração, mas também a pessoa que estava orando. Deixe-me esclarecer por que a viúva é tão importante para essa ilustração.
Deus deseja que você ore com uma atitude que diga: Tu és o único que pode me ajudar. Frequentemente oramos pela ajuda divina, mas temos um plano de emergência só para garantir. Deus diz: você pode orar o quanto quiser. Não vou responder até que você não tenha outro lugar para recorrer, até que você saiba que eu sou o provedor. Deus não quer ser usado como o pneu estepe. Dizemos: se não conseguir ajuda de nenhuma fonte, eu apelo para Deus. Mas Deus diz: espere um minuto, eu não sou uma opção. Aquela mulher não tinha opção, nenhuma alternativa. Às vezes, nos encontramos em situações similares. Senhor, se tu não me ajudares, vou perder esta casa. Precisamos depender completamente dele. Jesus continuou dizendo: e por algum tempo não quis atender. Quanto tempo? Não é dito. Quando oramos, às vezes a resposta não vem imediatamente, mas isso não quer dizer que não esteja a caminho. As pessoas podem lhe perguntar: quanto tempo você vai acreditar que isso vai acontecer? Por algum tempo. Quanto tempo é isso? Não sei. Vou insistir até conseguir, porque quem tem coração puro verá a Deus. Sem santidade, sem determinação, ninguém verá a salvação de Deus. Jesus concluiu sua história com: e por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Acaso o juiz disse: vou ver se ela vai parar? Não! Ele usou o termo legal: hei de fazer-lhe justiça, que por direito é dela. Deus não pode mentir, portanto, ele cumpre tudo o que tem prometido. É a integridade de seu nome e de sua palavra que nos leva a ser persistentes na oração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23:19. Jesus então explicou a parábola, e disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus estava dizendo: se um homem que não reconhece a Deus ou sua justiça tem de atender aquela mulher que ele não gostava, e ela consegue o que quer, muito mais Deus, que o ama, vê que você precisa de justiça e rapidamente. Em outras palavras, Deus não vai levar tanto tempo quanto o juiz iníquo, que não gostava das pessoas. Ele fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que receberam suas promessas como herança espiritual. Jesus acrescentou: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé é crer nas promessas de Deus. As pessoas oram, mas não querem crer até que a resposta venha. Essa palavra nos diz que quando cremos na sua palavra e a usamos de volta como argumento para ele, Deus diz: vou respondê-lo, não porque gosto de você, mas porque sou santo. Portanto, pleiteie sua causa na palavra de Deus e na sua integridade. Em nono lugar, creia. Crer é algo muito difícil para muitos de nós. Na parábola do juiz injusto, acabamos de ver Deus nos dizer que depois de pleitearmos, devemos crer. Pedir não significa necessariamente receber. Leia cuidadosamente as palavras de Cristo nessa passagem de Marcos 11.
Este é outro mini seminário sobre oração. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede. Marcos capítulo 11, versos 22 ao 24. Qual é a próxima frase? Que recebestes, e será assim convosco. Você prestou atenção que o verbo receber está no passado? Quando você pedir, creia imediatamente que seu pedido já foi concedido. É possível pedir uma coisa em oração e não crer. Nós fazemos isso o tempo todo. Geralmente, desistimos cedo demais. Lemos na Bíblia que Daniel orou e que no mesmo dia a resposta já estava a caminho. Porém, ele não sabia disso. Veja Daniel capítulo 10, os versos 10 ao 14 e capítulo 9, verso 23. O que Daniel fez? Ele continuou orando. Depois de 21 dias, um anjo chegou com a resposta. A questão é que Daniel não disse: bem, já se passaram 10 dias. Essa coisa não funciona. Vou voltar a fazer aquilo que estava fazendo antes. Não! Daniel acreditava que se Deus disse uma coisa, isso aconteceria. Ele não pararia de orar até que isso se manifestasse e ele visse com seus próprios olhos. Você crê que aquilo que você pediu naquela noite passada vai acontecer? Quero que você confesse isso. Senhor, eu creio. Você pode não crer todo o tempo. Talvez tenha uma tendência à dúvida. Quando você começar a duvidar, à semelhança do pai daquele jovem possesso, diga: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, 24. Essa é uma boa oração. Não podemos permitir que a dúvida entre em nossa oração, pois vai provocar um curto-circuito nela. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago capítulo 1, versos 5 ao 7. Em vez disso, ao crer que você já recebeu o que pediu, será seu. Em 10º lugar, dê graças. Depois de crer, ofereça novamente ações de graças. Vamos comparar as duas ações de graças. Há uma progressão na oração. A primeira ação de graças expressa sua apreciação pela misericórdia e pelo perdão de Deus. A segunda ação de graças é pela grande demonstração de fé. Você agradece a Deus por aquilo que ainda não vê, mas crê que já está feito. Isso requer fé. Se você crê que, por sua oração, já recebeu aquilo que pediu, então vai começar a agradecer a Deus. Não devemos esperar as manifestações de nossas respostas para somente depois expressar nossa gratidão. Na verdade, você não mostra a Deus que realmente crê até o momento que começa a agradecer. Agimos assim com as pessoas, mas com Deus não. Por exemplo, suponha que você vai ao banco para conseguir um empréstimo e fale com o gerente. O banqueiro aprova o empréstimo e diz: considere fechado. O dinheiro será depositado em sua conta. Você não vê o dinheiro, não sabe se ele já autorizou ou não, mas o que você diz? Muito obrigado. Então,
Você vai e fecha seu negócio baseado na palavra do gerente. Deus diz: faça o mesmo comigo. Agradeça-me antes de o dinheiro aparecer no seu extrato. Por quê? Porque se crermos em Deus, a resposta virá. Muitas vezes, nós mesmos bloqueamos as respostas às nossas orações. A resposta estava a caminho, mas saímos dizendo: não vou mais perder meu tempo acreditando nisso, de jeito nenhum. E o que acontece? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1,7. Não bloqueie suas orações, comece a agradecer e agradeça a Deus até a resposta se manifestar. Se alguém lhe perguntar amanhã como estão as coisas, diga: estou agradecendo a Deus pelo que ele já fez. Se alguém lhe perguntar como você está se sentindo, diga: muito bem. Por quê? Estou agradecendo a Deus pelo que ainda será manifestado. Ao responder isso, você estará atraindo anjos. A Bíblia diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Você pode encerrar todos os momentos de oração com ação de graças, porque o que foi pedido já foi recebido, apenas ainda não foi revelado para que seja visto. Em 11º lugar, viva com expectativas. Continue em espírito de ação de graças enquanto espera a resposta de sua oração. Não se esqueça daquilo pelo que tem orado. Minha vida mudou desde que apliquei esse princípio. Quanto mais caminho com o Senhor, mais Ele me ensina verdades fundamentais que têm grande valor em minha vida. Se você crê que será abençoado financeiramente e espera pela bênção de Deus, então sugiro que faça algo parecido com o que eu mesmo fiz. Alguns anos atrás, eu disse ao meu gerente: quero abrir uma conta nova. Ele perguntou: para quê? Eu respondi: para uma coisa que eu estou aguardando. Tenho várias contas naquele banco, mas eu disse: essa aqui é diferente, é a conta da bênção. Estou esperando que meu Deus me abençoe e quero provar a Ele que, enquanto espero, já providenciei o lugar onde Ele possa colocar a bênção. Se colocar na conta corrente, posso não guardá-la, mas se for na poupança, ela pode se misturar. Por isso, vou dar a Deus um alvo onde Ele possa mirar as bênçãos. Depois que abri aquela conta, tive mais dinheiro que jamais tive antes em toda a minha vida. Muitas vezes, as pessoas me procuram e dizem: Pastor Mailens, estou orando por um trabalho. Então, eu lhes pergunto: quantos formulários de emprego você já preencheu? A resposta é sempre a mesma: bem, estou orando para que o Senhor me direcione. É claro que precisamos seguir o direcionamento de Deus, mas muitas vezes somos preguiçosos e não cremos. Precisamos bater. Se você crê que Deus vai lhe dar um trabalho, preencha cada ficha possível, pois Deus vai usar uma delas para abençoá-lo. Se o empregador não souber onde você está, como ele vai lhe chamar para a entrevista? Viva na expectativa. Se você pediu a Deus um carro para que possa ir até a igreja e louvá-lo e crê que ele o ouviu, vá até a agência de veículos. Não volte à igreja dizendo: bem, o Senhor proverá. Vá até a agência dar uma olhada nos carros. Por quê? Porque você espera que Deus faça algo. Talvez você esteja orando por seu futuro cônjuge. Revele o seu melhor. Essa pessoa pode aparecer hoje. Se você não tiver expectativa, é sinal de que não crê. Faça os preparativos para a sua resposta. Talvez esteja orando por um armário novo. Creia em Deus e depois abra o espaço para colocar o armário dentro de sua casa.
Você precisa que Deus o abençoe com roupas novas este ano? Comece a doar as roupas velhas. Se alguém perguntar: o que você está fazendo? Diga: estou abrindo espaço para minha resposta. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em 12º lugar, pratique uma fé ativa. O último passo é praticar uma fé ativa que demonstre que você está vivendo uma expectativa. É o que Jesus quis dizer com buscai e batei. Em Lucas capítulo 11, verso 1, quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, ele ensinou-lhes um modelo de oração. O 9º verso é parte desse discurso sobre a oração. E por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está nos dizendo: não pare depois de orar, levante-se e vá atrás de seu pedido. Você encontrará o que buscou. Pode ser que esteja por trás de portas fechadas. Se esse for o caso, bata. Se você crê que algo é seu, ou deveria ser seu por direito, nenhuma porta ou barreira pode impedir que você tenha o que Deus já lhe deu. Quando o diabo tentar retê-lo, continue insistindo até que a porta caia no chão. De acordo com a palavra de Deus, se você bater, vai acontecer. Esse é o significado da oração ativa. Mais uma vez repito, se você depositou sua fé em Deus numa nova casa, vá procurá-la. Dê uma volta de carro na vizinhança para ver o tipo de casa que você quer. Use sua fé na proporção de sua confissão. Diga: Deus, eu creio que tu estás neste negócio. Ligue para os corretores e pergunte o que vocês têm no mercado. Peça às pessoas que moram na região que o informem caso saibam de alguma casa à venda. Às vezes, as bênçãos vêm por intermédio de bens que nos são repassados de seus antigos donos. Gostaria de compartilhar com você o que o Senhor tem falado comigo sobre bens reutilizados. Quando os israelitas chegaram a Canaã, eles precisavam de um lar. Os cananeus já estavam morando lá. Por que Deus os expulsou e recolocou Israel em seu lugar? Porque os cananeus eram o povo mais diabólico, pagão e ímpio de toda a Bíblia. Milhares de bebês morriam todos os anos nas mãos dos sacerdotes cananeus. Quando um cananeu queria boa sorte, levava seu bebê para ser sacrificado. O sangue de uma criança escorria pela terra, e assim a terra se corrompeu com essas práticas cananeias. Eles perderam a terra porque abusaram dela. Esse princípio básico ainda permanece até hoje. Há pessoas que não vivem corretamente de suas propriedades, lhes são retiradas. Essas propriedades são dadas por Deus aos justos. No entanto, preste bastante atenção. Essa propriedade precisa ser usada para abençoar não somente nós mesmos, mas também os outros, porque senão também poderemos ser removidos. Você se lembra do que aconteceu quando os israelitas começaram a corromper a terra com suas abominações? Deus disse, essencialmente: eu vou espalhar vocês pelas nações. Entretanto, ele também disse: se me obedecerem, eu os trarei de volta. Veja Neemias capítulo 1, versos 8 e 9. Portanto, pratique uma fé ativa e continue a viver diante de Deus em santidade e verdade. Deus o abençoará quando você pedir, buscar e bater. Cresça na graça e no conhecimento. À medida que você aprender a orar conforme o que a Bíblia ensina, você vai se tornando um cristão mais poderosamente eficaz. Use
esses 12 passos como um guia para a oração e certifique-se de que sua vida está de acordo com os propósitos e a vontade de Deus. Fico muito animado com o que Deus pode fazer em sua vida se você aplicar esses princípios e crescer na graça e no conhecimento de Deus e seus caminhos. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado por nos dar os princípios da oração em sua palavra. No Salmo 119:15 está escrito: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Não permita que nos afastemos de suas verdades e as esqueçamos. Ajude-nos a estudar esses princípios e considerar cuidadosamente seus caminhos conforme revelados em sua palavra. Encoraje-nos a caminhar em passos de fé e colocar esses princípios em nossa vida. Enquanto fazemos, agradecemos-lhe por responder nossas orações e fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Nós oramos em nome de Jesus, o mediador da nova aliança. Amém. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um que ouviu esta palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!